Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Estou de volta para mais uma aula e nessa aula desse vestido a gente vai estar utilizando a linha Estilo, tá? Ela tem um tag 196 e a agulha indicada é de 1,5 a 1,75. A cor que a gente vai estar utilizando para essa peça vai ser a 3044. Mas não se apeguem a esse fio que eu vou utilizar. Vou dar outras opções para vocês. Vocês podem estar utilizando o fio Anne, vocês podem estar utilizando o fio Camila Fashion. Um fio que eu acho que ficaria perfeito também é o fio Brisa, da Pinguim. Vocês podem estar fazendo no fio Charme, no fio Bela. Então, assim, vocês podem estar adaptando a peça de vocês, tá? Eu vou fazer com fio duplo. Porque se vocês perceberem bem na foto, o fio utilizado ele é mais grosso, né? E esse fio aqui, ele é fino, bem fininho, então eu vou utilizar ele duplo, olha só. Já até tirei aqui os rótulos, tá? Vou utilizar ele duplo com uma agulha de 3,5 milímetros, tá? Então, esse vai ser o fio que eu vou utilizar e também a agulha, tá bom? O nosso primeiro ponto fantasia, ele é múltiplo de 12. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer correntinhas até atingir o tamanho da sua gola, porque vai ser gola canoa esse vestido, tá? Então, você vai fazer correntinhas, correntinhas, até atingir o tamanho da sua gola. Depois, você vai pegar esse número de correntinhas e dividir por 12. Se der um número exato, um número redondo, sem vírgula, ok, né? Ótimo, é isso que você precisa para o seu vestido. Se não der um número exato, você vai aumentar o número de correntinhas até chegar a um número que você divida por 12 e dê um número exato, sem vírgula, ou diminuir um pouco o número de correntinhas para também chegar a um número exato, ou seja, um número que você divide por 12 e dê um número sem vírgula, tá? Eu vou agora fazer as minhas correntinhas. Eu vou fazer esse processo junto com vocês para vocês saberem como que faz, né? Porque às vezes a gente fala como que faz, mas na hora de fazer, né, a gente não consegue, ou enfim, né? É bom ter alguém mostrando pra gente como que faz, ó. Eu fiz aqui a laçada inicial, tá? E aí eu vou fazer, lembrando, tô pegando 2 fios, tá? Ó, vou fazer aqui minhas correntinhas. Outra opção, você pode ir contando de 12 em 12, ó. Eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa é a quantidade que eu preciso ter múltiplo de 12, né? Então, eu posso ir contando de 12 em 12, daí eu vou fazendo e vou medindo, né? Ó, 12, eu vou fazer mais 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim eu vou fazendo, de 12 em 12, tá? Aí, quando eu chegar numa quantidade boa, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas correntinhas, vou colocar, vou fechar em círculo aqui, e vou colocar em volta do meu pescoço. Vou passar pela minha cabeça e colocar no meu pescoço para me ver se tá do tamanho ideal que eu quero que fique a minha gola. Então, você pode querer que ela fique maior ou pode querer que ela fique mais justa no pescoço, né? Aí vai da sua preferência. Então, eu vou fazer as minhas correntinhas aqui, vou falar o quanto que deu, tá? Mas aí vocês vão ajustar para o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Quando eu terminar as minhas correntinhas, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu fiz aqui 120 correntinhas, tá?
Fui fazendo de 12 em 12, igual eu falei pra vocês, tá? E aí, eu cheguei a um total de 120, que foram 10 vezes que eu fiz, né? Daí, vão ficar 10 repetições, né? Digamos assim. Eu tô fazendo, meninas, para um tamanho P. Há quem diga que eu uso PP, né? Então, assim, eu tô fazendo pra mim esse vestido, um tamanho P. E aí, vocês vão aumentar esse número. Eu fiz 10, né? Ou seja, 10 de 12 dá 120. Para um tamanho M, vocês fazem mais dois motivos, duas repetições. Ou seja, ao invés de vocês colocarem 10 repetições de 12, vocês colocam 12 repetições de 12, tá? Para um tamanho G, vocês colocam aí mais 2, né? Ou seja, do P para o G você aumenta mais 4. Deixa eu fazer as somas aqui, que eu não sou muito boa de, de fazer a soma de cabeça, tá? Mas olha só, pro P, você vai utilizar 120 correntes. Pro M, você vai utilizar 144, tá? E pro G, você faz 168. Ou seja, pro P, você vai ter 10 repetições. Pro M, você vai ter 12 repetições. E para o G, você vai ter 14 repetições, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, ó, vir aqui com a nossa correntinha, arrumando ela para ela ficar sempre certinha, ó, para não torcer, porque agora a gente vai trabalhar em círculo. Então, a gente vai fechar ela aqui na primeira correntinha que a gente fez, ó. Eu viro assim, venho na minha primeira correntinha, introduzo a agulha, ó. Puxo e faço um ponto baixíssimo. Deixa eu ajustar isso aqui para focar melhor, que não tá focando muito bem. Que assim fica melhor. Ó. Tá vendo? Agora a gente tem um círculo, né? Então, agora a gente vai começar a trabalhar o nosso ponto fantasia. E ele é relativamente, assim, bem simples, tá? Não tem muito segredo. A gente vai começar fazendo uma carreira de argolas. Então, aqui você sobe uma corrente nesse mesmo espaço de base, né? Você faz um ponto baixo. Agora, faça 5 correntinhas. Você vai pular 3 correntes de base. Na quarta, faça um ponto baixo. Ó, dessa forma. Novamente, 5 correntinhas. 5, ó. 2, 4, 5. Pulo 3 correntinhas de base. 1, 2, 3. Na quarta, faço um ponto baixo. Dessa forma. Então, a gente vai seguir dessa forma por toda a nossa carreira. E quando eu chegar aqui, no final, eu volto com vocês. Então, terminei aqui minha carreira. Fiz as minhas 5 correntinhas e vou aqui em cima do ponto baixo, primeiro ponto baixo que a gente fez, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Ai, tá difícil. Dessa forma, eu terminei aí minha carreira, tá? Então, a gente vai andar aqui, ó, um ponto baixo aqui nessa primeira argolinha, tá? Pra gente entrar pra argolinha, digamos assim. Agora, a gente vai subir 4 correntinhas, perdão. Eu vou estar trabalhando com ponto alto alongado. Por que eu gosto de trabalhar com ponto alto alongado? Porque ele vai fazer com que a peça ela cresça mais rápido, então vai render mais o trabalho, né?
Então, eu fiz minhas 4 correntinhas, laço o fio, olha só como é feito ponto alto alongado. Introduzo aqui dentro da argola, fico com essas 3 laçadas, tá vendo? Não tá focando muito bem, deixa eu ver se assim fica melhor. Com as 3 laçadas, eu puxo o fio e retiro apenas uma. Depois eu puxo o fio novamente e retiro 2. Depois eu retiro 2 novamente. Então, esse vai ser o ponto que eu vou trabalhar por toda a minha peça, tá? E ele equivale a 4 pontos altos, 4 correntinhas para subir. Eu vou desmanchar esse porque ele ficou um pouco folgado aqui, tá? Mas eu vou fazer ele mais um pouco acochado para ficar mais bonitinho, ó. Puxo uma, tiro 2, depois tiro mais 2. Então, aqui a gente já fez o equivalente a 2 pontos altos, né? As correntinhas como um ponto alto e o outro ponto alto. Então, a gente vai fazer mais 2 pontos altos para fechar 4 dentro dessa mesma argolinha. Então, vou fazer mais 2. 1, 2. Assim, fica com 4. Aqui em cima desse ponto baixo, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Então, a gente vai dar 2 laçadas. Vai vir aqui em cima desse ponto baixo e vai fazer um ponto alto duplo. Tá? Vai ficar assim, ó. Dentro dessa próxima argolinha, a gente laça o fio e faz mais 4 pontos altos, tá? Você pode trabalhar com ponto alto normal, tá? Só dei a sugestão de como eu vou fazer, tá? Essa peça é totalmente adaptável. Então, vou fazer 4 pontos altos dentro dessa mesma argolinha. Já fiz 3, vou fazer mais um para fechar os 4 pontos altos. Olha só como que ficou. Então, na primeira argolinha eu fiz 4, no ponto baixo eu fiz mais um ponto alto duplo, e no próximo eu fiz mais 4, ficando com um total de 9 pontos. Agora, eu faço 4 correntinhas, laço o fio e faço um ponto alto dentro da próxima argolinha. Faço mais 4 correntinhas, perdão. Venho na próxima argolinha e faço 4 pontos altos. Agora, a gente já vai começar a repetir, ó. A gente já vai fazer esse grupinho aqui, tá? Então, vou fazer 4 pontos altos. 2, 3, 4. Puxar aqui o fio. 2 laçadas. E em cima desse ponto baixo aqui, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Para que ele fique um pouquinho mais alto, porque, ó, nesse ponto alto, ele é mais baixo, entendeu? Quando você faz na argolinha, ó, o ponto alto ele fica mais alto, porque dá esse espaço aqui. O ponto baixo, como ele fica mais embaixo, é preciso você fazer um ponto um pouco mais alto, no caso, ponto alto duplo, para que se iguale aqui as alturas dos pontos, tá? Nessa próxima argolinha, a gente vai fazer mais 4 pontos altos, ó. Laço o fio sem dar nenhuma correntinha de espaço. Eu venho aqui para dentro dessa próxima argola e faço mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Então, olha só como que tá ficando a repetição. Fiz um grupo de 9, fiz as correntinhas, ó. E aqui fiz um ponto alto normal, mais 4 correntinhas, e fiz novamente outro grupo de 9 pontos altos. 4 numa argolinha, um ponto alto duplo no ponto baixo, mais 4 na outra argolinha.
Então, vou repetir isso por toda a carreira e vai dar certinho, tá? Vocês vão perceber que vai dar certinho. Agora, eu faço 4 correntinhas. Vou na próxima argolinha, faço um ponto alto. Faço mais 4 correntinhas. E na próxima argola, eu já vou repetir aquele grupo de 9 pontos altos, tá? Então, vai ser sempre dessa forma por toda a carreira. Aqui vocês vão fazer 4, no ponto baixo vocês fazem um ponto alto duplo, e aqui mais 4 pontos altos normais. Quando eu terminar minha carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, ó, tá vendo? Deu certinho. Agora eu vou fazer as 4 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. 2, 3, 4. Aí eu venho aqui, nesse quarto ponto, nessa quarta correntinha de baixo para cima você conta, ou então na primeira de cima para baixo, você escolhe, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo. Agora a gente vai começar a nossa próxima carreira. Você vai vir aqui em cima desse próximo ponto alto e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai vir em cima do próximo e fazer mais um ponto baixíssimo. Então, você vai ficar em cima do terceiro ponto. Aí, você sobe 4 correntinhas. E vai fazer mais 4 pontos altos aqui, tá? Então, ó, fiz essas 4 correntinhas conta como um ponto alto. Então, eu faço mais 4 para ficar com um total de 5 pontos altos. 2, aí 3, né, no total, vou ter que ficar com 5. 4 e 5. Dessa forma. Aí aqui, ó, você vê que a gente pulou 2 e aqui também a gente vai ter pulado 2. Agora a gente vai fazer 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vem aqui nessa argolinha, ó, e faz um ponto baixo. Dessa forma. Agora você faz uma correntinha e faz mais 3. No total 4, né? Mas é porque com essas 3 a gente vai fazer um ponto picô. Ó, no total eu fiz 4 correntinhas. Eu venho aqui nessa segunda, ó. Deixo só uma pra cá. Introduzo o fio e faço um ponto picô. Dessa forma, ó. Faço mais uma correntinha. E aqui nesse intervalo eu faço um ponto baixo. Olha como que tá ficando. Agora eu faço 5 correntinhas. Laço o fio. Vou pular esses 2 primeiros pontos altos. No terceiro, eu vou começar a fazer pontos altos. E vou fazer uma sequência de 5 pontos altos, cada um em cima do ponto de base. Fiz o primeiro, agora vou fazer o segundo, terceiro, quarto e, por último, o quinto ponto alto. Fica assim. Agora eu faço mais 5 correntes. Venho nessas correntinhas, faço um ponto baixo. Faço 4 correntes. Uma, 2, 3, 4. Venho na segunda correntinha, tá? Contar do ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo, para ficar um ponto picô. Faço mais uma correntinha. Venho aqui nessa argola, né?
as correntinhas que a gente fez na carreira anterior, faço um ponto baixo. Agora, novamente, faço 5 correntinhas, pulo os 2 pontos altos iniciais, venho no terceiro e começo a fazer a minha sequência. Vou fazer 5 pontos altos. E assim vocês vão fazendo por toda a carreira, tá? Quando eu chegar lá no final, eu volto e mostrando para vocês como que a gente vai fazer a nossa próxima carreira, tá ok? Vou fazer a minha carreira aqui, você faça a sua aí e a gente vai se encontrar aqui no final da carreira novamente. Então, terminei aqui minha carreira, ó, tô no final já. Fiz as 5 correntinhas e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Na quarta correntinha. Aí eu vou andar com ponto baixíssimo, fazer um ponto baixíssimo e mais um, ou seja, no total vou fazer 2 pontos baixíssimos, para me ficar aqui, ó, no ponto alto central. Vou fazer 4 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E mais 4 correntinhas, que é o do intervalo que a gente vai fazer agora. Então, essas quatro correntinhas é da altura do ponto alto. E agora eu vou fazer mais 4. No total, vamos ficar com 8 correntinhas. 2, 4, 6, 8. Eu venho aqui nesse intervalo e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correntinhas, pulo esse ponto picô, venho aqui desse outro lado e faço mais um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas, laço o fio, venho aqui, ó, pulo 2 pontos altos, na verdade, venho no ponto alto central, né, no terceiro, e faço um ponto alto. Faço 4 correntinhas, venho nas correntinhas seguintes e faço um ponto baixo. Faço 9 correntinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo todo esse espaço aqui, venho nessas próximas correntinhas e faço um ponto baixo. Desta maneira. Tá? Agora é só seguir repetindo. Faço 4 correntinhas, laço o fio, venho no ponto alto central, pulo 2. Aqui eu faço um ponto alto. Faço mais 4 correntinhas, pulo esses 2 pontos altos aqui nessa argola, nessas correntinhas eu faço um ponto baixo. E assim eu vou seguindo por toda a carreira. Quando eu chegar no final, eu volto para terminar a carreira com vocês. Chegando aqui ao final da carreira, fiz as 4 correntinhas, vou vir aqui na minha quarta correntinha, ó, 1, 2, 3, 4, e faço um ponto baixíssimo para fechar a minha carreira, tá? Agora, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos fazer novamente essa repetição, tá? Porque isso aqui é um ponto fantasia, então chega uma hora que ele se repete. Então, agora a gente vai subir uma correntinha e fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto que a gente fechou a carreira, ponto baixo. Faz 5 correntinhas, tá? Aí você vem aqui nesse intervalo, laço o fio, nesse intervalo de 9 correntinhas que a gente fez na carreira anterior, a gente vai fazer 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Aí, novamente, eu faço 5 correntinhas. Venho aqui em cima desse ponto alto da carreira anterior e faço um ponto baixo. Tá vendo? E esses 9 pontos altos, eles correspondem a esses 9 pontos altos aqui, ó. Então, a gente vai repetir, tá? A gente vai fazer um outro motivo desse. Então, eu faço 5 correntinhas, laço o fio e nessa próxima argola de 9 pontos altos que a gente fez na carreira anterior, a gente vai fazer mais 9 pontos altos. Então, é dessa forma, por toda a carreira, com essa repetição de 9 pontos altos, 5 correntinhas, um ponto baixo em cima desse ponto alto, 5 correntinhas, 9 pontos altos, dessa forma por toda a carreira. Quando eu estiver aqui no final, eu volto para a gente fechar a carreira junto. Chegando aqui ao final da carreira, a gente vai fazer essa finalização de uma forma um pouco diferente. Você vai fazer 2 correntinhas, laçar o fio e fazer um ponto alto normal. Não é o ponto alto alongado, é o ponto alto normal, que equivale a 3 correntinhas. Porque aqui a gente tem 5 correntinhas, né? Então, para a gente fazer dessa forma, para que equivala também, que dê certinho, né, as 5 correntinhas, a gente faz 2 e faz um ponto alto aqui em cima desse ponto alto, desse ponto baixo que a gente começou a carreira. Tá, e para que eu tô fazendo dessa forma? Para que a minha carreira termine aqui no meio dessa argolinha, digamos assim, tá? E a partir daqui, ó, eu faço isso, introduzo a agulha, puxo lá atrás e faço um ponto baixo, tá? Olha só, essa carreira que a gente vai fazer agora é essa mesma aqui, ó. Então, não tem muita necessidade de eu estar repetindo, porque vai deixar o vídeo muito longo. Mas olha só, para vocês perceberem, a gente tá aqui, ó, nesse ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 4 correntinhas, um picô, mais uma correntinha e um ponto baixo. Ó. 1, 2, 3, 4. Vem aqui na segunda correntinha, faço o picô, uma correntinha, e venho aqui nessas argolinhas e faço um ponto baixo. Tá? Agora eu vou contar aqui. Quantas correntinhas é? Ah, eu tô nessa carreira, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então são 5 correntinhas. Por que eu tô mostrando isso? Para vocês entenderem como que vocês vão fazer essa repetição. Tá? Vocês vão olhar na carreira que vocês já fizeram, porque essa carreira que a gente tá fazendo é igualzinha a essa. Tá? Então, vocês vão olhar para saber como fazer. Agora, eu faço 5 correntinhas. Venho aqui, ó, olha só, eu pulei 2 aqui e fiz 5 pontos altos. Então, vou fazer da mesma forma, vou pular 2 aqui e vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Dessa forma. Agora, eu faço mais 5 correntinhas. Venho aqui, pulo, faço um ponto baixo, na verdade. Pulo esses dois, né? E faço um ponto baixo aqui nas correntinhas. E vou fazer a mesma repetição, tá? Por toda a minha carreira. Se você tá com dúvida como que faz essa carreira, volta lá na parte do vídeo que eu falo como que faz essa aqui, né? Que eu explico. Daí você vai fazer essa aqui, mas é muito simples. Você olhando mesmo para a carreira, você já consegue entender o que foi que eu fiz. E como você já fez essa carreira, você também vai lembrar. Agora, vocês vão fazer mais essa carreira. Vão fazer também mais essa daqui, ó, que é o ponto alto e as argolas. E por último, vão fazer essa carreira mais
de 9 pontos altos. Então, vocês estão fazendo essa, vamos fazer mais uma, duas. Eu vou fazer as minhas aqui. Quando eu tiver, que eu fizer essa e fizer mais duas, eu volto com vocês, tá? Pra gente dar continuidade. Então, é muito simples. Vocês continuam fazendo essa, façam mais duas, ou seja, a próxima é essa aqui do ponto alto, ó, do ponto alto central. Eram 9, 5, agora na próxima vai ser apenas um. E vão fazer também mais uma carreira dessa, tá? Quando vocês estiverem novamente nessa carreira, aí eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira que eu havia falado para vocês, ó. Então, eu terminei o vídeo passado aqui nessa carreira, fiz mais essa e essa, ou seja, mais duas, como eu expliquei para vocês. Agora, a gente vai mudar de ponto fantasia, tá? Esse ponto fantasia, ele vai começar dessa forma, olha só. Aqui nesse pontinho que você fechou, com um ponto baixíssimo, você vai subir mais uma correntinha e fazer um ponto baixo nesse mesmo lugar. Agora, você vai subir 3 correntinhas, laçar o fio e fazer metade de um ponto alto, ó. Deixa na agulha, sem fechar. Laça o fio, introduz no mesmo espaço e faz novamente a metade de um ponto alto. Estando com as 3 laçadinhas juntas, você fecha elas juntas, tá? Agora, sem dar espaço de correntinhas aqui que eu falo, você laça o fio e vai pular 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto, você introduz a agulha e vai fazer 3 pontos altos, 3 meio pontos altos, né? Ó, fiz a metade de um ponto alto aqui, laço o fio, faço novamente, metade de um ponto alto, laço o fio, faço a metade de outro ponto alto. Aí ficou os 3, tá? Dessa forma. Laço o fio e fecho todos juntos. Sem dar espaço de correntinhas, eu laço o fio, venho aqui nesse último ponto, tá? Eu pulo esses 2, venho nesse último ponto e faço metade de um ponto alto, metade de outro ponto alto e fecho os 2. Aqui vão ser só 2, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer 4 correntinhas. E venho aqui embaixo, ó, e faço um ponto baixo. Ficando dessa forma. Tá vendo? Vamos continuar. Agora, você faz 4 correntinhas. Pula uma correntinha de base. Na próxima, você faz um ponto baixo. Ficando com essa argolinha. Agora, a gente vai fazer um grupinho desse, bem aqui onde a gente fechou com ponto baixo, ó, nessa mesma correntinha. Então, você faz 3 pontos, melhor, 3 correntinhas, laça o fio, faz a metade de um ponto, faz a metade de outro ponto, estando com as 3 laçadinhas juntas, fecha elas juntas, tá? Laça o fio, você vai vir aqui nesse ponto baixo e fazer mais um grupinho desses, ó. Metade de um ponto, metade de outro ponto, opa, ó. Metade do segundo e metade do terceiro. Agora, você fecha todos juntos. Laça o fio. Vou pular 3 correntes de base. Na quarta correntinha, eu introduzo a agulha e faço metade de um e metade de 2. Sempre no final, a gente vai fazer só 2, tá? Por quê? Porque a gente faz mais 4 correntinhas, fecha aqui embaixo, fica como se a gente tivesse feito 3, tá?
Eu vou refazer esse aqui, porque aqui ficou muito folgado, tá vendo, ó? Porque às vezes a gente tá fazendo, meninas, e não... Pra gente gravar, fica um pouco desconfortável, não é o jeito certo que a gente tá acostumado a fazer. Daí o ponto, no meu caso, acaba ficando um pouco mais folgado. Ó, mas eu só tô repetindo o que eu já falei pra vocês. Agora eu faço 4 correntinhas, pulo um ponto, uma correntinha, venho aqui em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Fiz mais uma argolinha. Subo 3 correntinhas, laço o fio e nesse mesmo ponto alto que eu fiz o ponto baixo, vou fazer mais 2 pontos altos, sem terminar, né? Sem fazer a última laçada, e vou fechar os 3 juntos, como eu já expliquei para vocês. Sem dar espaço de correntinha, eu pulo 3. No quarto ponto alto, eu faço um grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. Fechei eles juntos. Numa laçada, pulo 3 pontos altos. No quarto, eu vou fazer um grupinho de 2 pontos altos fechados juntos, 4 correntinhas e um ponto baixo nesse intervalo, em cima desse ponto alto, ó. E vai ficando dessa forma. À primeira vista, assim, é bem estranho, né? Mas tenham paciência, façam do jeitinho que eu tô explicando pra vocês, que vai dar tudo certo no final, tá? Eu vou fazer mais uma vez, porque realmente é meio complicado esse pontinho. Então, vamos lá. Então, meninas, vou fazer mais uma vez aqui pra vocês verem, ó. Então, aqui a gente vai fazer 4 correntinhas, pula esse ponto, na próxima correntinha eu faço um ponto baixo. Daqui eu já subo 3 correntinhas, laço o fio e vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Sem dar espaço de correntinha, laço o fio, venho em cima desse ponto baixo e vou fazer um grupo de 3 pontos altos fechados juntos. Dessa forma. Agora eu laço o fio, pulo 3 pontos, 3 correntinhas. Na quarta correntinha eu vou fazer um grupo de 2 pontos altos fechados juntos. Fiz os dois, fechei eles juntos, faço 4 correntes e venho nesse mesmo espaço em que eu fiz os 2 pontos altos e faço um ponto baixo. Aqui eu faço 4 correntinhas, pulo essa correntinha e venho em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Então, perceba que é sempre um grupinho de 3 intercalado com a argolinha de correntinhas, tá bom? Então, meninas, eu vou terminar por aqui a primeira parte do vídeo, para que não fique muito longo, mas deixa seu like, faça seus comentários, tire as suas dúvidas, tá? Pode comentar aí que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram, @vilarinsdébora. Logo mais eu volto com a segunda parte. Tchau, tchau!